de estar com as meninas. Ele gosta de pentear cabelo junto com as outras meninas. E a mãe não deixava. Ela falava, não quero. Pode botar ele no futebol. E o que eu acho mais doido ainda é que isso não dá uma resposta sobre a orientação. O fato do menino Pois é. brincar de boneca ou Exato. querer vestir Mas uma é o medo, saia, né? sabe? Mas é um medo. pavor, na verdade, não é nem um medo. Porque o conceito de feminilidade e masculinidade é muito abstrato pra mim. Exatamente. Quem coloca isso na cabeça das crianças são os pais, né? Que falam que o futebol é de menino, que boneca é de menina. Que azul é de menino, Sim. que rosa é de menina, né? Então, é um conceito que o ser humano que criou a regra, tá ligado? Tá vendo o homem sem a máquina? O homem sem a máquina não é nada. Mas é exatamente isso. Não, e essa semana a propaganda lá, o comercial do Burger King deu velho, muito o nem que me falar, fala. né? Eu fiquei muito triste com essa situação, de verdade. Esse mês, inclusive, só notícias maravilhosas, né? É um mês importante, como eu tava falando aqui, que eu fiquei muito feliz que esse mês eu me senti realmente lembrada pela minha existência. Mas, obviamente, não quero ser lembrada só esse mês. Mas quando acontece, é maravilhoso. Eu tava te falando, é uma via de mão dupla. Quando o artista não é lembrado, é ruim. Mas se é só lembrado nesse mês... É uma linha, né? Que você até para pra pensar, assim. Tipo, você quer minha audiência? Você quer que eu levante a bandeira só pra sua empresa representar alguma coisa e você não ficar de fora? Ou você realmente está apreciando o meu trabalho? Né? E essa propaganda, cara, me deixou muito triste pela falta de interpretação, sinceramente, assim. Se minha mãe tivesse parado pra conversar comigo falando... Eu me entendo como uma mulher lésbica desde meus 5 anos de idade. Que eu gostava de uma menininha da minha igreja. Mas como só podia homem e mulher, eu pensava que eu era menino. Perguntava meu nome e falava que meu nome era Matheus. Isso é muito doido. E aí, quando eu fui pro ensino médio, acho que foi com 14 anos, aí eu tinha amigas que já se entendiam e tal, começaram a me falar, tipo, cara, qual foi? Tipo, você tem medo? O que é? E eu falei, cara, eu sou da igreja católica, isso é totalmente errado. Tipo, isso é um pecado, tipo, eu não vou pro céu. E ela, tipo, cara, você não vai pro céu porque você ama uma pessoa? É contraditório, né? Muito. E aí, enfim, essa propaganda ela me deixou muito triste por N coisas. Mas pelo fato de... Não a propaganda em si, né? As pessoas, o que as pessoas falaram sobre ela. Maravilhosa. É que tem um lugar de desentendimento que, assim, por exemplo, quando a pessoa vê essa publicidade e ela fala assim, porque criança, não sei o quê, o argumento é sempre assim, não, porque eu acho que criança não tem que ser sexualizada de forma alguma, né? Não é que eu não quero que meu filho ou minha filha fale sobre homossexual, eu não quero que ela fale sobre sexo de forma alguma. Beleza, eu entendo esse argumento, tá tudo bem pra mim. Eu sou pedagoga, eu sou mãe, e esse argumento eu entendo, mas ele não justifica, porque nesse comercial o assunto não é sexo, é amor. Exatamente. Tipo, exatamente onde as isso. crianças Então, estão sendo Em sexualizadas? nenhum momento. Então, assim, você entende que na Bela Adormecida tem sexo? Não, tem amor. Tem beijo, tem carinho, tem cumplicidade e tem amor. Então ela não está sendo sexualizada. Então, você tem que entender que, assim, se você oferece para a criança o natural do amor, então você oferece o natural de todo o amor. E aí, então, assim, é por isso que eu tô falando, eu entendo o argumento da sexualização, beleza, eu acompanho esse argumento, tá tudo certo pra mim. Também a gente não quer uma criança de 4, 5 anos falando sobre sexo, tá tudo bem. Mas sobre amor? Então, E, e ali era sobre orientação sexual, não sexualizando nenhuma criança. Não teve assunto sexo. Não teve. E eu fiquei pensando muito nisso, cara. Nesse dia que eu assisti, que foi, acho que 2 dias depois que saiu, que eu, infelizmente, parei pra ver os comentários, porque a propaganda eu achei incrivelmente linda. Que foi o que eu ia falar agora. Se minha mãe tivesse me falado que não existem só héteros no mundo, eu ia ser uma pessoa muito mais feliz. Porque a minha vida inteira, desde os 5 até meus 16 anos, que foi quando eu me assumi, mas na verdade eu não me assumi, minha mãe descobriu, porque eu tinha medo da reação dela, minha vida ia ser incrível. Então, a propaganda, ela só tá falando... A criança tá falando que tá tudo bem. Eu tenho uma amiga lésbica, eu tenho um amigo trans. Minha família é LGBT. Eu tenho 2 mães. Uhum. E onde isso é sexual?
Tem criança em toda a propaganda, mas se tem algo relacionado à comunidade LGBTQIA+, é um problema. Se fosse tem algo... criança em propaganda de um menininho gosta de uma menininha. Isso toca tá a mão. sexualizando as crianças, sabe? Agora, uma criança saber o que é uma mulher lésbica, o que é um homem gay, isso é sexualização? É que, na verdade, a ideia é que se ofereça pra criança o conceito de amor, ponto. Quando chegar a hora de você ter a conversa, aquela conversa que você senta seu filho, explica menstruação, relação, etc, etc. Quando chegar esse momento, e aí ninguém tá dizendo quando vai ser, se é com 12, 14, se Você quando menstruar, decide. ok. Aí quando você for explicar o sexo, aí você explica todo ele. Ninguém tá querendo que você puxe essa explicação por 4 ou 5 anos. Mas a partir do momento que você não se preocupa em explicar o beijo do mocinho e da mocinha na novela, por que você tá preocupado em explicar o beijo da mocinha e da mocinha? Você não tem que explicar. É só tratar como natural, porque é natural. E o legal dessa propaganda é que ela realmente mostra que o problema tá no adulto. A criança não vê maldade não vê. livre de É qualquer exatamente preconceito, julgamento. O preconceito tá nos pais. Total. E aí saiu... E aí, não por sei isso que a criança vira... Eu nunca expliquei pra minha filha. Eu nunca cheguei pra minha filha e falei, deixa eu te explicar. Algumas pessoas... Não! Eu nunca precisei explicar. Porque o fato de, pra mim, ser absolutamente natural, nunca foi um problema pra Você ela. foi o Ela espelho nunca pra olhou, ela. Ela nunca olhou e falou, mãe, o que... Não, nunca teve. Porque, como assim, o que é isso? O que é um beijo? Você conhece beijo? É beijo? Se fosse uma propaganda heteronormativa, ninguém teria falado nada e iam achar maravilhoso. Quando você tá lá no aniversário do seu filho de 4 anos e canta Com Quem Será no Parabéns com o menininho do lado, ninguém fala nada, acha lindo. Mas aí a propaganda tá sexualizando as crianças. Mas é que tudo que tem a ver com a comunidade é ruim. E de todas as formas. E até porque eu vi, infelizmente, pessoas que têm voz, enfim, que são pessoas, artistas famosos, falando criança criança não é gay, não é lésbica, não é trans, não é LGBT. Tipo assim, criança tem que ser criança. O que eu acho engraçado dessa frase é que ela nunca colocou o hétero ali. A criança não tem que ser gay, mas o hétero tá tudo bem. Sim. Tipo, a Ela criança não colocou? Não, ela no falou. tweet não colocou? Não, ela colocou. A criança não tem que ser lésbica, não tem que ser gay, não tem que ser trans. Criança tem que ser criança. Nossa, ela foi muito infeliz nesse tweet, na real. Muito.